Olá a todas e a todos. Hoje falarei em companhia com o Dr. Marco Aurélio Scampini Siqueira Rangel sobre o tema provas, conceito e aspectos terminológicos, o direito à prova e sua inserção constitucional. Eu sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, o debatedor, como eu disse, é o Marco Aurélio. Marco Aurélio foi me orientando no doutorado e defendeu a sua tese sobre a prova no direito eleitoral. Então, faremos aqui um bate-papo aqui para tratar dos principais temas que giram em torno do conceito da prova, não é? Então, a primeira pergunta, não é, qual seria que nós poderíamos fazer, não é, Marco? Então, aqui, professor, eu queria primeiro agradecer o convite de participar dessa conversa aqui, esse bate-papo aqui sobre provas. E eu acho que antes da gente começar a avançar na discussão, acho que o primeiro ponto que a gente poderia analisar aqui é propriamente qual o conceito de prova, né? O que a gente entende como prova. Pois é, né, Marco? A gente, quando neste conceito de prova, tem duas acepções, não é, que nós temos que levar em consideração. Eu acho que vale a pena a gente rodar aqui a tela para nós para visualizarmos um ao outro, né? Primeiro é um conceito de Dinamarco, né, que a prova é a demonstração no processo da veracidade das afirmações de fato relevantes para o julgamento. Vamos ver o que Liebman pensa, né? Liebman entende que os meios que servem para dar o conhecimento de um fato e, por isso, para fornecer a demonstração e para formar a convicção da verdade de um fato específico. O Marinoni, que faz aniversário hoje, por sinal, todo meio retórico regulado pela lei, dirigido dentro dos parâmetros fixados pelo direito e de critérios racionais, a convencer o Estado juiz da validade das proposições, objeto de impugnação, feitas no processo. Mas, Marco, vamos lá, vamos bater um papo em torno desse conceito, né? O que você acha? Porque essas definições, não é? E aí vamos já começar o nosso debate, não é? Nesta primeira questão. O que você acha? Você acha que a prova é uma atividade ou a prova pode ser vista como algo substancial? O que você acha? Sempre, qualquer discussão e qualquer obra que a gente for buscar para entender nos primeiros aspectos, né, primeiro capítulo de qualquer livro de provas que trata do tema, vai trazer esse debate e ele traz para a gente a visão de que prova, e isso fica claro pelos conceitos aqui colocados, né, por isso que eles foram trazidos, fica claro que prova tem esse aspecto, né, que a gente vai explorar aí na próxima pergunta também, mas que prova tem esse aspecto de ter mais de um significado, a gente utiliza a prova, às vezes, com várias acepções, até se for uma referência que eu coloco na minha tese, né, e que no dia a dia e o uso da prova é apontado como sendo, né, por vezes a gente utiliza a prova como um resultado de uma inquirição, por horas a gente usa a prova mesmo ali como, né, um meio, um caminho. Então, esse significado da prova, ele realmente, dessa acepção desse termo, isso não é uma peculiaridade só do direito brasileiro, a gente tem a mesma dificuldade, o mesmo aspecto também no direito espanhol, também no direito italiano, essa multiplicidade de significados aí que a gente tem para a prova, e isso impede que a gente seja categórico, né, professor? Da gente apontar ali que a prova é definitivamente isso. É necessário, por aspectos teóricos, né, do ponto de vista dogmático, ter essa definição, como os professores, os professores que a gente referencia aqui colocam, mas é sempre muito complicado, né, a gente apontar um significado, uma direção exclusiva para essa expressão, nessa palavra tão relevante aí, mas também tão cheia de significados, né? Então vamos continuar o debate aqui, vamos tirar essa tela para a gente só conversar entre nós dois, né? Sim, essa questão aqui que a prova não é um termo que tem plurissignificados, né? Ou seja, tem plurissignificações. E
E aí nós podemos pensar, então, depois, vamos falar um pouquinho, depois numa próxima pergunta, mas Claro. eu acho que a gente vamos debater entre nós aqui, né? Até para verificar como é que a gente pode fazer esse debate melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas se não seria uma visão interessante pensar, você consegue tirar a tela aqui para Claro. nós dois Tiro aparecerem? aqui, sim. Está ótimo. Estamos dois na tela, você consegue colocar duas telas aí? Como é que Sim. você faz Aparece, acho isso? que a sua imagem, professor. Só uma imagem? Sim, a sua imagem não aparece. Só a minha imagem. Porque Pronto. nós conseguimos fazer da outra vez aí numa outra... a ideia, então, é que a gente consiga fazer as duas imagens concomitantes. Eu não sei se é assim ou na horizontal. O que você acha, Marco? Sim, não, acho que agora estamos bem. Agora Então, estamos bem. bem, Sim. vão aparecer a imagem dos dois, então. Sim, claro. Ótimo. Não, eu acho que esses conceitos também decorrem de uma situação muito peculiar que é a prova, que a prova é um instituto bifronte, né? Um instituto que tem correspondências com o direito material e o direito processual, não é, Marco? Eu acho que isso é um dado muito importante que a gente tem que levar em consideração, porque nós vamos encontrar disciplina, né, normas de direito processual sobre direito probatório na legislação material, por exemplo, no Código Civil, quando trata de certas presunções, não é? Por exemplo, quando há recusa no exame de paternidade, há uma presunção de que o demandado seja pai, não é? Então, há essa ideia, e acho que isso eu cito o Código Civil, mas poderia citar inúmeras outras situações, inclusive lei das SA, quando se trabalha, quando se pensa em escrituração, não é? Escrituração regular ou irregular. Quer dizer, nós estamos falando de um instituto bifronte que passa por essa concepção de se pensar na prova não só como uma atividade, não é? Mas também como um resultado. Eu acho que quando nós pensamos em atividade ou meio, nós analisamos a prova pelo aspecto do direito processual. Quando pensamos no resultado, ele parte mais para uma ideia do direito material. Você não acha que é mais ou menos isso? Ou mesmo no direito eleitoral, que você se dedicou a esse tema, não é? Então, por exemplo, quando que está suficientemente demonstrada a questão do abuso do poder político, ou abuso do poder econômico, ou ainda corrupção, para falar do artigo 41A da Lei 9.504, né? O que você acha sobre essa natureza aí bifronte do Instituto? Que é bem interessante, que a gente encontra isso em alguns outros institutos, quando a gente fala de, por exemplo, de coisa julgada ou responsabilidade patrimonial, né? Então, essa é uma peculiaridade dessa característica do direito probatório, que é um instituto essencialmente transversal, né? Que tem uma transversalidade. Sim. Realmente, esse é um dos aspectos, talvez, que faça com que o tema de provas e essa matéria seja tão rico, né? A gente tem essa necessária interface entre o direito material e o direito processual. Necessariamente, a gente vai passar por regulamentações, como o senhor colocou, a gente vai ter diversas disposições tratando sobre a matéria de provas, e aí sim, a prova como resultado, né? Vamos colocar aqui, aquele documento já construído, aquele contrato que, dependendo do valor do contrato, ele precisa ou não ser por meio escrito, para que faça prova daquela relação jurídica, ou a gente pensando aqui também em outras possibilidades, trazendo para o ramo do direito eleitoral, né? Em que momento que resta provado, que resta demonstrado aquilo, tudo a gente já está falando do aspecto da prova como resultado, e essa prova como resultado, sim, concordo plenamente com o senhor, que ela tem uma relação mais próxima e mais intrínseca com o direito material. Quando a gente vai falar, e aí em outro momento que a gente fala sobre a prova como processo, a prova como meio, né, para que a gente alcance aquele resultado pretendido,
a gente vai explicar, e vai ser nesse momento que o processo entra como um mecanismo para obtenção e para colheita dessas provas e vai trazer para a gente toda a regulamentação e a forma com que determinadas provas devem ser recolhidas ali no curso de um processo ou, eventualmente, de outros procedimentos. Eu acho interessante mencionar aqui os dados bibliográficos, né? O Dinamarco a consulta foi nos instituições, o Liebman no manual, né, de direito processual, e o Marinoni tem um livro sobre provas, né, muito interessante. E é interessante que Liebman e Marinoni, ao conceituar a prova, ligam a prova ao meio, né? Então, o meio seria... É engraçado, quando a gente pensa em meio, seria um elemento, mas o meio é sempre algo em transição, né? Quer dizer, algo que é algo para ser utilizado para a obtenção de um determinado fim, né? Então, para se chegar a demonstração. Já Dinamarca pensa na demonstração, né? Que já é uma ideia, talvez, de atividade, né? Ou seja, ele vai para o lado puramente processual de atividade, de demonstração das afirmações, da veracidade das afirmações dos fatos que são tidos relevantes. E quando nós pensamos em relevantes, temos que levar em consideração que são os fatos relevantes para julgamento, são os fatos controvertidos, os pontos de fato sobre os quais há divergência. Né? Então, fato relevante para o direito probatório é fato controvertido. Agora, se a gente vai para a linha de Liebman, já é um meio que serve para dar conhecimento de um determinado fato e fornecer a demonstração para formar a convicção de um fato específico. Então, é já a ideia de fornecer elementos para uma demonstração. Já o Marinoni vai para a retórica, né? Então ele vai aquela ideia de ter algum parâmetro para se chegar ao convencimento do destinatário da prova, que é o julgador. Aliás, sobre essa questão do destinatário, vale a pena a gente também se aprofundar para saber se o destinatário da prova é só o juiz ou se também são as partes, né? Eu acho que vale a gente pensar nesse contraponto, né, Marco, para pensar até no artigo 381 do CPC, que autoriza a produção antecipada de prova sem o requisito da urgência, que foi uma novidade muito positiva no CPC de 2015, né? Sim. Isso, e aí esses pontos que a gente, né, obviamente vai acabar explorando oportunamente aqui, isso demonstra também, em certa medida, até a dificuldade desse processo, né, dessa conceituação, e essa conceituação que, para mim, eu acho que é um ponto interessante até dessa área, porque até mesmo esse aspecto, né, como o senhor colocou, quem é o destinatário da prova, para quem que elas são produzidas, até isso é um objeto de mudança, de alteração, de evolução recente aí na doutrina e no estudo da matéria. Hoje não tão mais recente assim, mas de evolução na doutrina e no estudo da matéria, e que a gente, né, oportunamente, uma das nossas perguntas, a gente vai trazer aqui para debate e aprofundar mais nessa questão, mas certamente é um aspecto que precisa ser considerado na nossa apreciação. Essa ideia de que quem seria o titular da prova ou quem seria, vamos dizer, o dono da prova, né? Então, quando se pensa nisso, a gente começa a refletir e questionar a respeito de um posicionamento doutrinário tradicional que pensava que a prova era só dirigida ao juiz, ao julgador. E quando isso não é bem assim, não é? Na verdade, nós ligamos a prova a todos os sujeitos do processo. E eu acho que vale a pena aqui a gente ir para a próxima pergunta, né, Marco? Que é Claro. uma pergunta bem interessante aí, que é aquela ideia de se saber, já que o termo tem uma plurissignificação, seria essa ideia de saber quais são os principais significados que
podem ser atribuídos à prova. Então, a ideia de pensar nessas perspectivas ou nesses diferentes pontos de vista que podem ser vistos de acordo com a prova, né? Então, a prova é compreendida a partir, tradicionalmente, de três perspectivas. Primeiro, atividade, que é justamente esse conjunto de atos praticados com o objetivo de reconstruir os fatos que amparam a pretensão das partes. Então, sempre nessa ideia de sequência ou conjunto de atos. Enquanto meio, aí nós estamos falando de elementos ou qualquer elemento que possa ser utilizado para estabelecer a verdade dos fatos da causa, visão de Michele Tarufo, ou ainda como resultado, que é a convicção formada a partir das provas colhidas no processo, através de procedimentos probatórios legalmente previstos. Então, é aquela ideia de que nós pensamos na prova como resultado. Está aprovado que determinado fato aconteceu. Então, já se parte para um raciocínio de julgamento da prova como resultado de uma determinada atividade apta a se pensar nessa perspectiva. O que você acha, Marco, a respeito desses três significados, né? Isso é outro ponto, sim, até para tentar trazer isso, talvez exemplificar de forma mais concreta, eu costumo falar que quando eu uso prova como atividade, eu digo que eu vou provar algo que você disse. Então, nesse sentido, a gente está usando prova aqui como atividade, né? Realmente são os atos praticados, aquilo que eu tenho como objetivo para reconstruir os fatos que eu alego. Então, se eu disse, olha, fulano bateu no meu carro e eu posso provar isso. Esse provar a gente está usando como atividade, né? Buscando ali essa sequência de atos. O que eu pretendo fazer para provar? Eu vou buscar uma gravação de uma câmera, eu vou buscar outros elementos, né? Na medida que eu passo para a prova como meio, aí eu já começo a tentar identificar quais são aqueles elementos concretos, né? Então, se enquanto atividade, eu acho que é como se fosse uma sequência mesmo, né? Lógica e concatenada ali entre as três perspectivas. Eu saio da atividade, por meio da atividade eu busco o meio. Então, nesse caso do carro, o que eu quero identificar? Eu quero identificar uma gravação. Então, essa gravação, aquela gravação, aquele elemento, né, documental, uma gravação, ele vai entrar no processo como documento, é a prova como meio. Então, eu tenho aqui a prova que você bateu no meu carro, a prova enquanto meio. E, por fim, um resultado. Eu falo, olha, restou provado, portanto, que através dessa gravação, desse meio aqui, desse documento que eu junto aos autos, que houve esse acidente, né, que a responsabilidade é do motorista tal. Então, essa divisão em três perspectivas, me parece que ela tem como finalidade esclarecer para os envolvidos, para o destinatário dessa expressão, desse signo, que a prova ela pode se apresentar enquanto elemento, enquanto termo, numa sequência ali ligada diretamente à própria construção mesmo e colheita desses elementos. Então, eu falo quanto atividade, meio, resultado, estão intrinsecamente ligados, né? Não tem uma distinção que eu vou ter que me preocupar ali ativamente com isso, né? Essa significação, ela tem mais a ver com essa dinamicidade da prova no curso do seu surgimento, da convicção, da análise que ela faz, né? Vamos esmiuçar um pouquinho essa ideia aqui, Marco. Vamos tirar o slide para a gente debater um pouquinho. Eu acho que a ideia slide é boa porque revela a idade, né? Verdade. Mas o fato é que a gente, quando começa a pensar em atividade, a gente começa a pensar em sequência de atos, não é? E atos lógicos e cronológicos para se chegar a um determinado objetivo, que é a prova justamente dos fatos constitutivos do direito pelo autor e dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos pelo réu. Então, essa é a regra geral a respeito da distribuição do ônus da prova. E, evidentemente, que a prova incidirá sobre aqueles pontos controvertidos, aqueles pontos de fato controvertidos. Interessante quando eu falo dessa sequência de atos lógicos e cronológicos,
o código tradicionalmente estabelecia uma sequência de produção das provas. Não é quando o autor faz aquelas alegações, cumpre o ônus de afirmar na sua petição inicial, ele terá correlatamente o ônus de provar aquilo que afirmou. E o réu, por sua vez, poderá, se apresentar uma defesa substancial direta, simplesmente vai negar a ocorrência desses fatos ou a consequência jurídica daqueles fatos, e aí o ônus da prova continua sendo do autor, mas se pensarmos em fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, esse ônus caberá ao demandado, a quem alegou esses fatos que são, em termos gerais, modificativos. Mas é evidente que nós vamos ver em outra ocasião que há a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, quando o juiz puder verificar quem tem melhores condições de fazer a prova, quem tem acesso a maior número de informações. Mas o que eu quero dizer agora é que o código estabelece uma ordem, uma sequência das provas, né? Normalmente as provas documentais vêm na fase postulatória, quando as partes encartam aos autos as suas razões, apresentam lá as suas razões, e essas razões, essas alegações, o autor apresentando a sua causa petende, o réu apresentando a sua causa excipiente, mas a ideia é que eles façam prova documental logo nesta fase. Depois, se tiver uma prova pericial, uma prova testemunhal, teríamos essa sequência, prova técnica, prova pericial, depois a prova testemunhal, por ocasião da audiência de instrução, de conciliação, instrução e julgamento, porque também nessa fase final se tentará a conciliação. Mas é interessante lembrar, né, Marco, que o CPC trouxe uma ideia eu acho muito boa, de permitir ao juiz, dentro lá do artigo 139, a possibilidade de inverter essa ordem, de ouvir primeiro testemunhas e depois fazer a prova pericial, se for o caso, né? Eu acho que isso foi um grande avanço que caminha para a flexibilização procedimental, caminha para criarmos efetivamente na cultura processual brasileira um processo adequado, um processo que venha a permitir uma sequência de atos lógicos e cronológicos, mas racional, né? De permitir, por exemplo, se ouvir testemunhas técnicas antes de prontamente se deferir uma prova pericial, ou ainda se ouvir testemunhas, né? Então, até para saber se é o caso ou não de se deferir uma prova pericial, que normalmente é custosa e demorada, né? Então, eu acho que isso foi um grande progresso, e eu me lembro que no CPC de 73, ainda quando não havia essa regra expressa que está no artigo 139, nas ações acidentárias, era permitido, o magistrado normalmente ouvia primeiro as testemunhas para verificar se realmente havia ocorrido o acidente, se realmente tinha uma extensão, e às vezes, por uma simples verificação, ele já tinha condições de verificar esses danos que o autor sofreu, independentemente de uma prova pericial, técnica, custosa e demorada. Eu acho que o código evoluiu muito ao atribuir esse poder do juiz de, dentro dessa atividade probatória, inverter as provas, né? Assim, esse eu acho que foi um artigo muito potente, muito forte, porque fala também de medidas coercitivas, né, que envolve aquela questão de apreensão, aquela questão polêmica de apreensão de passaporte, né, e tudo mais. Mas eu acho que é um dado bem interessante que poucos juízes usam, né, de inverter a prova, de ter esse conhecimento de poder não seguir aquela sequência que nós tradicionalmente conhecemos na produção das provas. Isso tem muita relação também, me parece, com uma mudança de visão sobre o próprio processo civil, né? Que o Código de Processo Civil de 2015 ele consolida ali essa migração que a gente tinha
A ideia tinha que ser um processo absolutamente regrado e prevendo todas as etapas, sem muita possibilidade de alteração e mais rígido ali, como maneira de trazer segurança para as partes. Trata-se de um momento histórico importante, mas que ao longo da evolução do processo civil e da ciência processual também, foi se vendo que nem sempre esse tipo de rigidez, e pelo contrário, em muitas oportunidades, essa rigidez toda, ela não atende às necessidades das demandas e dos casos individuais. E isso na prova vai se refletir de maneira absolutamente perfeita. Ou muitas vezes, o senhor certamente já teve a oportunidade de ir em processos, e a gente vê isso no dia a dia, de em processos ter certo que a realização de uma prova naquele momento ali, ela vai ser mais pertinente, não só por causa da hipótese de perecimento da prova, que essa parece que era evidente que você poderia fazer alteração, mas também para melhor condução do caso. Foi como o senhor colocou na hipótese da perícia, da testemunha técnica, né? Ouvir uma testemunha técnica antes, talvez facilite, viabilize até mesmo a definição dos contornos de uma prova pericial, para depois o processo prova pericial essa que pode custar valores bem elevados aí, demorar muito tempo para o processo. Essa visão realmente do processo mais moderno é importante. Sabe, Marco, a gente estava com na ocasião de fazer o código, quando eu estava lá na Câmara, nós estávamos discutindo na comissão especial, houve essa ideia de permitir, primeiro, a flexibilização na ordem das provas, que é o que está hoje no artigo 139, e essa ideia de que a gente tinha que ter a possibilidade de ter testemunha técnica. E aí nós ficamos lá pensando se colocaríamos isso na parte que trata da prova testemunhal ou se colocávamos na prova pericial, não é? E no final acabou ficando na prova pericial. Na verdade, foi uma sugestão que eu fiz e que não foi algo assim que criei, mas vendo a experiência positiva que acontece no processo arbitral, de se ouvir testemunho, ouvir o perito, não é? Inclusive, na semana passada, eu participei de uma audiência arbitral em que o perito foi inquirido, e foi muito interessante, porque o perito fez uma exposição por 30 minutos do seu laudo, e depois eu já tinha preparado com o meu assistente técnico as perguntas e fui fazendo as perguntas. E aí, em certa medida, até desconstruí uma parte do laudo, em outras eu pude demonstrar ao painel arbitral, aos árbitros, aos 3 árbitros, a força dos argumentos que o meu cliente estava alegando, né? Então, eu acho que essa ideia que foi trazida do processo arbitral para o processo judicial, processo estatal, foi muito positiva. E a gente sente que isso alguns juízes vêm praticando com essa preocupação de efetivamente fazer a audiência. Por outro lado, eu vejo também, aqui fazendo uma crítica respeitosa a certos magistrados, de ter uma resistência a fazer essa audiência, porque a audiência é o palco da oralidade. E a gente sente que alguns juízes falam, olha, o árbitro apresentará a complementação do seu laudo por escrito, e aí apresenta a complementação por escrito, que fica muito ruim, porque não suscita o debate, não suscita o conhecimento. E hoje, com esses meios eletrônicos, a prova disso é a nossa própria aula aqui, não é? Que a gente vê que fica muito mais fácil de se compreender o processo na medida em que se tem o diálogo. E quanto mais a gente faz um processo faseado, né, junta as alegações, depois vem críticas, né, o processo fica truncado e demorado. Inclusive, no artigo 1015, quando fala das hipóteses de cabimento do agravo, foi expressamente excluída a possibilidade de agravo de instrumento em matéria probatória, né, que ficou tirado de lado, mesmo nesse recente acórdão do STJ, relatado pela ministra Fátima Nancy Andrighi, foi excluída a taxatividade, né? Diz que há uma taxatividade mitigada e vários temas vêm sendo levados ao Superior Tribunal de Justiça. Esse foi um caso relativo a uma matéria de competência, se caberia ou não agravo em decisões interlocutórias relativas à matéria de competência, mas já está, em grande medida, sedimentado o entendimento de que não cabe
agravo de instrumento em matéria probatória, né? Então, você tem que alegar em razões de apelação seu inconformismo em relação a determinada decisão havida no campo probatório, ou lembrar em contra-razões de apelação se sagrar vencedor e, na hipótese de eventual provimento, ser examinada essa questão probatória, né? Isso é uma técnica muito importante que deve ser lembrada em matéria recursal, de quando aquele que pleiteou uma decisão interlocutória favorável se sagrar e teve negativo e se sagrar vencedor, tem que se colocar em contra-razões. Não é todo mundo que faz tem essa visão muito bem separada, que foi muito bem colocada no clássico livro de José Carlos Barbosa Moreira, Os Comentários ao Código de Processo Civil, na parte de recursos. Não é? Então, eu acho que o código andou bem em si, não se permitiu o agravo em matéria probatória. Mas, às vezes, a gente fica um pouco na dúvida, né, Marco, se realmente não deveria se admitir, porque, às vezes, há digamos, não há um dano iminente, mas há um dano marginal no processo, na medida em que, se determinada prova, por exemplo, foi indeferida, né, e aí a gente já começa até a se antecipar um pouco na inserção constitucional, né, do direito à prova. Se uma prova é indeferida, a gente fica pensando, puxa vida, eu vou ter que ir lá alegar isso em razões de apelação ou em contra-razões de apelação, e depois, se houver o provimento do meu recurso, tem que voltar tudo para o primeiro grau para produzir a prova. E eu acho que há uma certa, né, a gente sente que há uma resistência por parte dos tribunais em se dar provimento a um recurso para mandar produzir uma determinada prova. A gente vê que acontece, mas é raro. Você não tem essa sensação, né? Não, isso certamente, assim, tanto que na minha experiência em tribunal, já tive uma oportunidade de trabalhar muitos anos em gabinete desembargador, e isso é claro, né? Há uma dificuldade de fazer essa anulação, mas me parece que, como o senhor coloca muito bem, essa visão tem que ser mudada. Uma vez que as decisões relativas à prova não são recorríveis de imediato, pelo menos ali aplicando mesmo que essa ideia de taxatividade mitigada que o STJ trouxe, não se enquadraria não consigo sequer imaginar uma situação em que se enquadraria hipótese de produção de prova ali naquele regramento criado pelo STJ. Então, cabe aos tribunais entenderem, portanto, a partir de agora, que há sim a necessidade ativa de que haja eventual anulação da prova para produção em primeiro grau, ou, como eventualmente eu já até sugeri em um artigo, que seja feita a produção da prova em segundo grau, caso seja pertinente, caso se entenda como uma forma mais econômica ali de produção. Isso o professor Barbosa Moreira, em um artigo também que ele trata, esse é uma lição primorosa da prática dele mesmo como desembargador, e que ele determina a realização de uma prova relevante, reprodução de uma prova teatral em segundo grau de jurisdição, para definir se havia ali lesão mesmo à honra na hipótese do processo. E é evidente, a gente sabe que o dia a dia dos tribunais e muitas vezes não permite isso. A lógica do processo, por vezes, demanda que isso retorne para o primeiro grau para que a prova seja produzida. Proximidade, eventualmente, até proximidade física, né, com a prova, na comarca de origem do processo. Mas é necessário que, no mínimo, se não para produzir a prova pessoalmente, que a gente sabe ali que é um pouco mais complexa dentro da lógica de sistemática de funcionamento dos tribunais, que se reconheça a necessidade de anulação do processo para retomada. A prova, e aí a gente também vai ter essa oportunidade, esse tema que a gente vai tratar sobre a inserção constitucional da prova, a prova tem um papel muito relevante em direitos e garantias fundamentais, né, do cidadão e das partes ali dentro do processo. Portanto, é necessário que mude um pouco, talvez, essa visibilidade e essa noção sobre a necessidade, e que se deixe de ter, talvez, essa resistência para anulação de provas. A gente sabe que esse é um momento em que o processo, ao contrário do que é esperado, né, ele não anda para frente, progride. A gente tem que dar um passo para trás, mas para garantir que todas as garantias de direitos fundamentais sejam observados ali naquele contraditório estabelecido. É interessante que eu, né, tenho quase 30 anos de advocacia, eu só tive uma única vez, em que o tribunal converteu o julgamento em diligência e ele presidiu a prova. É tão raro
produção de prova em segundo grau, e em outros sistemas, como o sistema italiano ou espanhol, é comum a produção de provas pela Corte de Apelação. É algo bem interessante de se pensar, né? Porque não acontece aqui no Brasil. Eu tive uma única vez que era uma questão de uma prova pericial e o desembargador converteu em diligência, ele nomeou o perito e ele presidiu a produção da prova. Outra coisa, eu já tive assim, instrução em segundo grau, né? Mas era causa criminal, era ação de responsabilidade de prefeito, mas aí estava certo, realmente era produção de prova. Mas não temos essa tradição de produção de provas em segundo grau, não é? Se você lembrou bem dos estudos do professor Zé Carlos Barbosa Moreira sobre provas, e aqui eu recomendaria a todos os nossos ouvintes que procurassem os estudos do professor José Carlos Barbosa Moreira, que estão naquela coleção Temas de Direito Processual. Eu queria dar uma notícia em primeira mão, que nós estamos fazendo atualização do Temas, e eu fiquei a cargo da quinta série, farei a atualização da quinta série, já fizemos a divisão, inclusive com entendimentos à família do professor Zé Carlos, com os filhos, e faremos essa atualização dessa importante obra, que são os temas, que são artigos que ele produziu ao longo de toda a sua vida, para justamente disponibilizar esses estudos às novas gerações. Então, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que eu presido, está custeando aí essa parte de digitalização, tudo, e hoje eu comecei já a pegar essa parte aí para já fazer a atualização de acordo com o CPC de 2015. Mas então eu recomendo a leitura a todos aí desses artigos, que são bem interessantes no campo probatório. E ali, ainda avançando do ponto de vista terminológico, né, acho que a gente tem que partir para a terceira pergunta, né, Marco? Sim, que já colocando aí para os nossos ouvintes, nossos estudiosos do processo, que é aquela ideia de se fazer uma diferenciação, né, entre o meio de prova e a fonte de prova. Essa tela aí ao fundo é a tela de um pintor chamado Dalmal, que fez uma pintura lá da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como se estivesse havendo uma grande festa ali nas arcadas, né? Então, a ideia é justamente trazer a lembrança à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também aí nós pensarmos aí nos temas relevantes de direito processual. Então, como é que nós podemos diferenciar essas duas vertentes que dizem respeito àquilo que nós podemos chamar, né, Marco, de teoria geral da prova? Sim. Acho que caberia até uma matéria, né? Não temos esse hábito, mas em outros países é muito comum o estudo da prova com uma disciplina específica sobre a prova. Então, vamos ver quais são esses significados de meios de prova e fonte de prova. Então, vejam que meio de prova, o que é meio? Então, nós estamos falando de técnicas processuais destinadas à investigação dos fatos relevantes para a causa. Sempre lembrando, quais são os fatos relevantes? Aqueles fatos que dependem da realização da prova, aqueles fatos controvertidos, aqueles fatos sobre os quais há um estado de dúvida, um estado psicológico de dúvida. Então, essas provas na verdade, aqui nós temos 3, mas são 4. Nós temos a prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial e a inspeção judicial. Não é? Quando nós pensamos em prova documental, nós temos que levar em conta uma acepção muito moderna, inclusive essas provas eletrônicas que são feitas virtualmente. Por outro lado, as fontes de prova são ligadas às pessoas ou às coisas das quais se possam extrair, emergir informações capazes e relevantes de comprovar a veracidade de uma alegação. Então, temos que pensar quais são as fontes da prova. Bom, testemunha é uma fonte de prova, documento
é uma prova. O objeto a ser periciado, um edifício que está ruindo, um quadro falsificado, um documento, esse não deixa de ser uma fonte de prova, né? Eu acho que vale a pena aqui nós debatermos um pouco sobre essa questão, né, Marco? Porque quando pensamos, por exemplo, em prova testemunhal, normalmente a gente está ligado aí àquela ideia de audiência, não é? Quando na realidade a prova testemunhal pode ser feita de outras formas, antecipadamente, quando as testemunhas têm avançada idade, há um risco de não se conseguir fazer essa prova testemunhal por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ou uma prova pericial prévia, não é, para se demonstrar. Então, tem essa questão, que é uma disciplina interessante, que é uma expressão muito feliz, e aqui vale a pena citar Moacir Amaral Santos, que são os momentos da prova. E aí tem a célebre obra de Moacir Amaral Santos, escrita na vigência do Código de 39, um verdadeiro tratado com vários volumes, que é a prova judiciária no cível. Então, vale a pena aqui também, como referência bibliográfica, já que a ideia é sempre fazer a referência dos livros ao longo da exposição, fazer a consulta a esse clássico do direito processual, deste professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa ideia de saber essa diferenciação entre meio e fonte. A fonte é o objeto, e o meio, não é a técnica. Não é? É engraçado fazer essa diferenciação, porque daí nós também estamos aí ligados àquele aspecto terminológico da prova, de mostrar a prova enquanto atividade, que são as técnicas, ou como resultado, eu não diria, mas a fonte de prova está muito mais ligada ao objeto da prova, né? O objeto sobre o qual incidirá aquela atividade, né, Marco? Eu acho que é bem interessante isso. Eu acho que com as tecnologias a gente acaba, normalmente a gente pensa num objeto, numa pessoa, num documento, e hoje nós temos essas provas bem diferentes, essas provas informáticas que são muito interessantes e às vezes com gigabytes, análise difícil de fazer de documentos, né? E até a gente sabe que alguns litigantes que já estão acostumados a litigar em má fé juntam enorme quantidade de documentos para dificultar o trabalho do magistrado. Então, isso é uma técnica de quem até quer, uma técnica, evidentemente, que encontra óbices éticos, mas o que a gente tem visto é que é muito comum isso, não é, Marco? Como é que a gente lida com essa quantidade de provas, não é? No direito, na arbitragem, a gente vê muito, às vezes, uma quantidade de documentos muito grande, não é? O que você poderia dizer para a gente aqui de como os árbitros vêm tratando sobre isso? Interessante, né? Esses red ferns, né, de prova, né? Vai falar um pouco para os nossos ouvintes aí sobre provas. Você já teve a oportunidade de ver alguma coisa nesse sentido? Então, esse volume, e isso de fato cada vez mais, né, com essas provas. Antes a gente tinha o óbice, né? Eu, obviamente, tive contato aí, talvez as novas gerações não tenham, especialmente aqui em São Paulo, não tenham muito contato com a ideia do processo físico, né? Mas a gente tinha uma limitação mesmo física e prática de juntar centenas de relatórios e documentos, né? Às vezes demonstrações contábeis que podem ser documentos absolutamente extensos. Isso era uma limitação física que se tinha. Hoje, com a facilidade de se exportar relatórios de uma determinada base de dados, com uma infinidade de informações, isso pode ser utilizado, como o senhor colocou bem, como um mecanismo para dificultar a análise do magistrado, e não só a análise do magistrado, também a análise da parte contrária. Basta imaginar que o prazo, a princípio, para resposta em contestação seria de 15 dias úteis. E se eu apresento um volume infindável de provas ali, eu posso tentar usar isso como um mecanismo de dificultar o acesso. Ou mesmo, se a parte pede e requer a exibição de documentos, em vez de exibir só aqueles documentos que seriam os documentos relevantes para a causa, a parte mal intencionada junta um universo de documentos, todos os relatórios dos últimos 20 anos,
Isso hoje, um pendrive, um arquivamento em nuvem, links e coisas assim, isso é absolutamente fácil de ser feito e dificulta enormemente a análise da parte contrária e a análise do magistrado. E aí cabe ao magistrado, e cabe, inclusive, à outra parte, observar isso e, eventualmente, entender com essa restrição, essa limitação e a possibilidade que a gente tem no código de dilação de prazos, né, de ampliação desses momentos para que seja garantido o contraditório, que é a possibilidade, inclusive, de ter acesso e ter conhecimento a todo um universo de documentos, né, dificultar o trabalho de um perito também. Tudo isso pode ser um mecanismo que era muito mais, talvez antes a gente via, e sempre ouvia falar na doutrina, e nessas hipóteses, na fase probatória, ali, inicial, prévia, no direito americano, e que agora a gente começa aqui com a tecnologia e com esses meios digitais de documentação, que são provas documentais, como você colocou bem, é um arquivo num computador, embora não seja fisicamente tangível, ele é sim uma prova documental, e de inundar mesmo e dificultar o acesso e a disponibilidade da parte de ter conhecimento de todas aquelas informações, né? Isso é uma prática de má-fé processual, eventualmente caracterizado isso, ficando nítido, caberia também ao juiz aplicar as sanções e conduzir o processo para que seja corrigida essa situação, mas cada vez parece ser uma medida mais frequente, mais evidente ali, mas, né, infelizmente, mais comum no dia a dia esse tipo de prática, né, para dificultar mesmo. É tanta informação que no final o acesso à informação real e que interessa ele fica esvaziado. Eu fico pensando que é uma nova figura, não é, de violação ao tratamento paritário das partes, a igualdade substancial do processo, que violadora do caput do artigo 5º da Constituição Federal, porque acaba se dando um prazo exíguo para o réu de contestar em 15 dias, não é? E no final das contas, isso acaba refletindo no próprio exercício do contraditório, porque a parte tem dificuldades de argumentar e tem esses 15 dias para contestar, quando isso às vezes se torna uma atividade absolutamente impossível de se fazer a contento. Então, enquanto o autor teve meses de preparação da sua petição inicial, o réu, por sua vez, tem apenas 15 dias para contestar, às vezes, uma quantidade infinita de documentos. Então, é preciso também, eu acho que no juízo arbitral os árbitros estão mais preparados para essa situação, né, de exatamente adaptar o processo, o procedimento para as circunstâncias do caso concreto e conceder um prazo adicional, por exemplo, para manifestação da parte em relação a uma quantidade muito grande de documentos, que é essa ideia que nós estamos falando de flexibilização procedimental em contraposição ao modelo rígido de processo que não mais se sustenta, e principalmente nos dias de hoje. Eu vejo que também no processo arbitral você tem um cuidado assim de dizer, olha, a parte que juntar esses documentos tem que juntar descrevendo o que é cada um dos documentos, não é? Fazendo assim uma divisão bem clara de quais foram os documentos juntados, e conferindo à outra parte um prazo adequado para se manifestar sobre cada uma dessas situações, não é, Marco? Então, eu acho que fica muito interessante essa ideia de adaptação procedimental para que nós tenhamos aí uma manifestação considerando uma paridade de armas, não é? Porque, afinal de contas, e aí a gente partindo desses conceitos, definições, chegamos aí à quarta pergunta, não é? Eu acho que vale a pena a gente entrar, porque, no fundo, nós estamos falando sobre um importante aspecto, se não fundamental, de dizer qual é a efetiva função da prova no processo. Então, como é que nós podemos chegar a essa ideia de função dentro de uma ideia teleológica, não é? E aí vale a pena citar um doutrinador espanhol que tem muitos escritos sobre direito probatório, inclusive ele não é um professor de processo civil, ele é um professor de filosofia.
Eu já o conheci num seminário que se realizou na Universidade de Salamanca, em função dos 800 anos da Universidade de Salamanca. Então, é o professor Jordi Ferrer Beltrán, que estabelece uma relação teleológica entre o processo e verdade. Então, vejam que essa ideia de transversalidade da prova, porque aí entramos também num aspecto filosófico, ou seja, de maneira que a prova, enquanto atividade, teria a função de comprovar a ocorrência dos fatos condicionantes às quais o direito vincula consequências jurídicas, o que é o mesmo que determinar o valor de verdade das proposições que descrevem a ocorrência desses fatos condicionantes. Em outras palavras, o que ele quer dizer? A finalidade da atividade probatória seria determinar a verdade dos fatos narrados pelas partes, a fim de possibilitar ao magistrado, ao julgador, uma tomada de decisão baseada nos fatos como ocorreram efetivamente. E aqui eu queria entrar aqui num debate com você, Marco, que é essa ideia de que quando a gente pensa em prova, em demonstração de fatos, de verdade das proposições, das alegações das partes, nós estamos pensando não só numa atividade finalística de convencimento do magistrado, mas eu acho que também num critério de definição da regra de direito material, porque no fundo nós vamos pensar quais são, e essa ideia está bem colocada aqui, quais são os fatos condicionantes ligados ao direito material, ou seja, que condições fáticas eu preciso para demonstrar aquela hipótese descrita na norma de direito material. Então, vejo que é bem interessante essa ideia, e eu acho que eu gostaria de, num futuro, quem sabe, a tecnologia, a inteligência artificial, conseguir ter essa aptidão de verificar quais foram os fatos demonstrados nos autos, quais foram as proposições apresentadas pelas partes e quais são as provas que estão nos autos, inclusive para definição pelos tribunais de superposição das regras de direito material, ou seja, quais são os fatos condicionantes daquela norma jurídica. É interessante isso a gente pensar do ponto de vista de acesso aos tribunais superiores, quando se sabe que para os tribunais superiores não se pode reexaminar fatos, mas quando não se pretende o reexame de fatos, mas o enquadramento dos fatos demonstrados a uma determinada categoria de direito material, nós estamos falando aqui de uma verdadeira relação teleológica entre a prova e a verdade, e mais ainda, a demonstração do direito material. Não acho interessante isso? Quem sabe a gente chegar num ponto em que a tecnologia não será apenas utilizada como um modelo, como eu vejo aqui esses programas de inteligência artificial no Superior Tribunal de Justiça, utilizados como um método, um meio de apoio para consolidação do não conhecimento de recursos, não é mesmo? Sim, sim. E isso, é evidente, a gente tenta traçar esses critérios, e esses critérios, em algum grau, a gente busca eles, a forma como o professor Jordi coloca é bem claro nisso, essas condicionantes, delimitação, entender o que restou provado, o que está demonstrado por aquelas provas, para que se alcance, em algum grau, o que se pretende, o que se chama, da verdade ali, dentro do processo. E isso, se em algum momento a gente conseguir definir isso ajuda, inclusive, a dar mais segurança para as partes sobre a previsibilidade do que elas podem fazer ou não. Dentro da ideia de que também, a gente vai trazer isso um pouquinho mais para frente numa das perguntas, mas dentro da ideia de que as partes também são destinatárias dessa prova, essa visão de um processo e relação teleológica, finalística, entre prova e verdade e o objetivo ali do processo, ela também ajuda a orientar a atuação das próprias partes. Se nesse caso que o senhor coloca, se a gente consegue chegar, digamos, ultrapassa a súmula 7, consegue chegar no STJ e consegue definir que para determinado ponto, para determinada questão de direito material,
Esses elementos restando provados, superadas essas condições, portanto, a gente teria ali direito material, né, o direito de exigir, portanto, a tutela daquele direito material pleiteado. Isso retorna as partes para que, no momento de decidir se entra com uma ação, ou se a forma como conduzir as suas condutas, se faz um acordo, ou se entra com um pedido, ou como que ela vai se comportar, isso também fica mais claro, né? Essa noção de previsibilidade, também de controle, inclusive controle das próprias decisões judiciais. Isso é bastante relevante, isso é muito importante em provas. Essa noção, e por que eu trago isso? Por que eu falo isso? Porque é muito difícil. Esse conceito de verdade, aqui a gente poderia ter uma aula só para discutir isso, que é muito explorado também por vários professores, especialmente os espanhóis ali, americanos, eles trazem isso bastante na discussão de provas, se aprofundam talvez até mais ali do que a nossa área, mas esse conceito de verdade ele é um conceito muito difícil, né? É muito complexo de você chegar, embora tenha autores um pouco mais práticos e pragmáticos, como por exemplo a professora Susan Hack, que diz que prova é a verdade, ela está lá. Você conheça ela ou não. Você tem uma série de outras linhas, o próprio professor Marinoni tem uma concepção diversa sobre esse assunto, mas o que parece que é importante para a gente trazer aqui, e por isso que eu coloquei esse ponto, porque eu estou fazendo essa linha, é que a prova ela tem que ser a verdade, e é nisso que talvez a gente coloque a função da prova aqui, a verdade ela é um norte, ela é uma orientação. Né? O processo, para usar a expressão anglófona aqui, ele é um processo truth-oriented, é um processo destinado e voltado para a busca da verdade. Então, essa é a finalidade das provas. Né? A prova que ela é produzida dentro de um processo, ela tem como objetivo aproximar ao máximo aqueles interlocutores daquela relação dialética ali do processo, então autor, réu e juiz, alcançar eles e trazer eles ao máximo para a reconstrução dos fatos que ocorreram lá atrás. Se essa reconstrução ela vai ser possível integralmente ou não, isso aí é uma questão prática de limitações do próprio procedimento. Questões de tempo, questões de dinheiro, custos. Agora, esse deve ser o norte, né? Essa é a finalidade da prova. Então, a gente entender que o processo tem como objetivo, através das suas provas, tem como finalidade na produção de provas, seja ela pré-processual, ou do curso do processo, alcançar e reconstruir os fatos esses que vão permitir com que a gente entenda estarem presentes ou não as condicionantes para a garantia, né, e a consecução do direito materialmente previsto, isso acho que já ajuda a gente a ter uma visão muito melhor sobre como o processo, especialmente na questão instrutória, na questão probatória, deve ser conduzido, seja pelas partes, seja pelo juiz. Entender que a gente tem um objetivo ali, uma finalidade. E essa é a função da prova, ao fim e ao cabo. Né? É interessante pensar, eu me lembrei de uma definição do saudoso professor Ovídio Batista, né? Que ele dizia que o processo é sempre uma verossimilhança, ou seja, ele sempre reproduz aquilo que já aconteceu, porque a verdade dos fatos, nós estamos sempre tentando reproduzir no processo aquilo que aconteceu, fatos pretéritos, não é? Então ele sempre se baseia numa verossimilhança daquilo que aproximadamente foi o que realmente aconteceu. Essa ideia de verossimilhança enquanto representação de uma realidade. Agora, esses juízos de verossimilhança, probabilidade, certeza, sempre passam quando se pensa em processo, em provas, né? Porque a prova, quando pensamos em verdade, a verdade é um estado psicológico, né? Decorrente da preponderância de certas proposições, não é? De certas proposições que podem ser baseadas em fatos notórios, em documentos, mas passa por uma concepção psicológica do juiz em relação aos fatos. Né? Às vezes o juiz pode julgar uma determinada demanda com base no depoimento de uma testemunha. Não é? Então, porque ele também é o destinatário da prova, mas ele que está lá em contato com a prova. Aí nós temos essa grande discussão, né, Marco, do contato do juiz com as provas ou do deferimento das provas pelo juiz, que é um ponto que sempre causará polêmica entre todos nós. Não é? Então,
eu acho que vale a pena a gente caminhar aqui no nosso debate, não é? Para chegar aqui a outra pergunta, não é? Que aqui é a ideia de que a prova tem como um dos seus objetivos formar a convicção do juiz sobre a ocorrência de fatos. Então, qual é o limite da atividade instrutória no processo? Não é? Então, como é que eu posso traçar um limite para essa atividade? Porque provar, no fim do dia, é demonstrar quais as alegações controvertidas são verdadeiras ou não. E, então, é claro que, como eu já mencionei, as provas devem se concentrar nos fatos objeto da controvérsia. Não há de se pensar numa prova sobre o que não é controvertido. E aí nós temos que pensar que constituem objeto da prova as alegações de fato deduzidas pelo demandante, pelo demandado, pelo autor ou pelo réu na fase de conhecimento, quando postas em controvérsia pelas partes. Então, fatos alheios à controvérsia não deverão ser objeto de prova. E aí nós temos que pensar aqui nos chamados poderes instrutórios do juiz, né? Se o juiz tem poderes instrutórios ou não, né? E aí lembrando de vários estudos a respeito, há um artigo célebre de Enrico Túlio Lima sobre princípio dispositivo, publicado naquela coletânea Problemi di Processo Civile, e também a dissertação de mestrado do professor Bedak sobre poderes instrutórios. Não é? Quando a gente pensa no cível, né, há quem diga, bom, tem poderes instrutórios desde que previstos em lei. Aí, o juiz teria poderes instrutórios em relação a outros temas. A doutrina brasileira, no processo civil, é tendente a dizer que tem poderes, que ele pode deferir de ofício as provas, mas você vai para o campo penal ou do processo sancionador, já se começa a colocar isso em questionamento, né, Marco? Então, acho que vale a pena aqui a gente pensar aqui nesses aspectos sobre a prova, né? E aí pensar exatamente nesses aspectos de se o juiz fica vinculado à prova que foi produzida, não é? Se vale a pena ter esses poderes. Engraçado que no campo do processo estatal a gente não vê muito juiz exercendo o seu poder instrutório. Mas quando a gente vai para a arbitragem, eu fico impressionado. Os árbitros são muito, digamos, ativistas. Né? Eles determinam a realização de provas, fazem perguntas. Né? Alguns árbitros são extremamente, digamos, ativistas, né? No sentido de determinar a realização de provas de ofício, ouvir testemunhas referidas. Né? Você não tem essa sensação também? Novamente aqui, a gente tem a experiência, né, e essa constatação de que em vários aspectos a arbitragem, né, os tribunais arbitrais estão mais avançados, né, então talvez a gente tenha que colher deles lições e aprendizados daquilo que funciona lá, e esse é um desses casos, para trazer para a justiça estatal. É evidente que uma solução, e essa é uma das razões, né, na justiça arbitral, essa é a razão pela qual o árbitro busca provas. É evidente que uma solução por insuficiência de provas, ela não tem o mesmo efeito, para a gente falar aqui e citar escopos da jurisdição, né, para manejar aí a instrumentalidade do professor Dinamarco, ela não tem o mesmo efeito pacificador que uma decisão em que o juiz afirma categoricamente que ele entende que restam provados os elementos, o convencimento das partes e a satisfação delas com o resultado, uma vez que produzidas as provas, o juiz buscou a fundo compreender aqueles elementos trazidos, ela certamente tem um efeito pacificador reduzido. O juiz, isso eu sempre coloco quando eu falo da questão probatória, o juiz ele tem uma posição de desvantagem com relação aos fatos em relação à parte. Então, se o juiz ele tem conhecimento daquilo que é falado para ele dentro do processo. Então, uma vez que a parte autora traz a inicial, ela narra os fatos da perspectiva dela. O réu narra os fatos de sua perspectiva. E muitas vezes, esses elementos são incompletos, por diversas razões.
o juiz não estava lá no momento em que ocorreram os fatos. Então, cabe ao juiz também tentar verificar até que ponto ele não precisa avançar para além daquelas provas. Eu colocou bem, testemunhas referidas, né? Em um depoimento, eventualmente, ou em algum documento, faz uma referência a uma outra parte, um outro indivíduo ali, outra parte não, uma outra pessoa que poderia contribuir. O juiz entende, a partir da análise de documentos, que a produção de uma prova documental complementar, expedição de ofício para um determinado órgão público ou outra figura dessa natureza, poderia contribuir à formação do seu convencimento, né? E aproximar mais, voltando para a ideia de prova, né? A finalidade da prova como verdade, se aproximar mais daquele resultado de como ocorreu efetivamente. E É isso engraçado que... Não, pode continuar, por favor, Marco. Não, é só para concluir realmente aqui que isso é importante, mas é importante também que o juiz saiba que isso não pode extrapolar, né? Tem um ajuste fino entre buscar prova e ir além dos limites do processo, ir além daquilo que ele cabe. Esse ajuste fino que é tem uma bastante complicado. sintonia fina ali que é muito difícil de saber, né? Qual é o ponto de equilíbrio, não é? Mas a prova também, você colocou bem interessante isso, que a prova não deixa de ser uma prática argumentativa, porque o juiz tem que justificar o porquê aquela determinada prova foi para ele melhor do que outra, não é? Então, qual é a prática argumentativa? E aí a gente entra na ideia de prova e fundamentação, porque, no fundo, tem essa ideia de que há, em certa medida, um direito subjetivo à prova, mas também que, no final das contas, o juiz tem que argumentar por que aquela prova é melhor e por que outra não é tão boa, não é? Então, pensando assim, aí vai a nossa sexta pergunta aqui, não é? Que, tirando, evidentemente, o enfoque da figura do juiz, não é? Se seria correto, se seria lícito afirmar que as partes têm um direito subjetivo à prova, né? E aí não há dúvida de que há um verdadeiro direito subjetivo à prova, né? Nas palavras da saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, que se dedicou muito ao estudo do tema, o direito à prova, e aqui abre aspas, nada mais é do que uma resultante do contraditório, o direito de contradizer provando. Então, essa definição vai na linha do que afirma o processualista italiano Michele Tarufo, que será homenageado nas jornadas do ano que vem, as Jornadas Brasileiras de Direito Processual, que eram para se realizar em 2020, foram postergadas em função da pandemia para 2021. Esperamos que elas se realizem. Michele Tarufo, que estará lá presente, diz que, ao dispor que o direito à prova pode ser compreendido como direito da parte de empregar todas as provas de que dispõe com a finalidade de demonstrar a verdade dos fatos que fundamentam a sua pretensão. Então, nessa linha, vale a pena também relembrar Jordi Ferrer Beltrán, que o direito à prova pode ser fracionado em 4 elementos principais, qual seja, primeiro, o direito a utilizar todas as provas que dispõe para demonstrar a verdade dos fatos que fundam a pretensão. Segundo, o direito de que as provas sejam praticadas no processo. Terceiro, o direito a uma valoração racional das provas produzidas. E quarto, a obrigação de motivação das decisões judiciais, que é aquilo que eu me referi, que é justamente essa prática, não é, argumentativa, não é, Marco? Que é essa que o direito à prova vai se consubstanciar, né, Marco? Pensando aqui bem, no momento da sentença, no momento das decisões interlocutórias de mérito, onde o juiz fará a valoração racional daquelas provas que foram produzidas, né? Então, não deixa de ser uma prática argumentativa do juiz no momento de decidir para verificar qual a escolha racional que ele vai fazer em relação ao que está no processo. Essa não deixa de ser uma atividade, um resultado da prova, né? Porque se as partes têm o direito de produzir as provas no processo, o juiz vai ter essa livre convencimento motivado, que está sendo muito criticado. Alguém
Alguns dizem que isso desapareceu no processo, não é? Isso vale a pena nós nos determos mais para frente, mas na verdade foi uma falsa, digamos, interpretação por parte dos tribunais do livre convencimento motivado, porque os juízes têm que motivar adequadamente as suas decisões de acordo com as provas dos autos. E isso surgiu uma orientação jurisprudencial tremendamente criticada e aí o principal alvo para essa crítica foi o livre convencimento motivado, que existe há algumas centenas de anos, não é? Que é a ideia de o magistrado poder decidir livremente, mas motivando, colocando o porquê que não aceitou uma determinada prova, porque aceitou outra, não é? E esse livre convencimento motivado ficou muito amaldiçoado, vamos dizer assim, por conta de uma orientação que dizia que o magistrado não era obrigado a fundamentar todas as razões pelas quais chegou a uma determinada proposição. E aí o Código, no 489, coloca exatamente um recado, né, para a magistratura, no sentido de que não será considerada motivada uma decisão que não acabou enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a decisão, né? Então, contrapondo aquela orientação, eu me lembro bem que isso surgiu aqui no estado de São Paulo, por parte de um desembargador, professor de processo civil, que era o Marcos Vinícius Santos Andrade, que ele até uma época chegou até a concorrer no STJ, que era de se colocar essa ideia de que o magistrado não estava obrigado a fundamentar, bastava ele escolher um determinado argumento e não precisava fundamentar. E o Código, digamos, veio aí, o Código de 2015 no 489, veio quase que dar um puxão de orelha para dizer, olha, não é bem assim. Você tem que enfrentar todos os argumentos, todas as proposições, mas somente aquelas proposições capazes de, naturalmente, infirmar a conclusão. E aí nós estamos ligando a ideia do direito à prova à motivação das decisões, à fundamentação, né, Marco? É uma ideia interessante aí. Talvez o problema essa aversão ao livre convencimento motivado seja o apego demais ao livre e não dá tanta atenção ao que deveria ser, que é o motivado. Né? A ideia disso é para dizer, olha, tem que ser motivado, o juiz deve decidir. Se a gente for buscar de onde surgiu isso, essa ideia é essa, né? O juiz é evidente que ele pode decidir livremente, de acordo com a sua própria convicção, a partir dos autos, mas ele tem que motivar. E aí o Código de Processo Civil de 2015 trouxe de volta todo mundo para deixaram só chão, o livre convencimento, né? Esqueceram do motivado. Esqueceram do motivado como se fosse um tribunal do júri, que os jurados não precisam motivar, né? Então, alguns julgados, eu me lembro bem desses julgados na década de 90 e antes do CPC de 2015, na década anterior também, na década posterior, essa ideia de que o juiz não precisava fundamentar. Mas vamos falar um pouco para a nossa sétima pergunta sobre o direito à prova, né? Porque aí entra no tema, no segundo aspecto da nossa exposição aqui, né, Marco, de se saber se conseguimos identificar um fundamento na Constituição Federal Brasileira para o chamado direito à prova, onde estaria inserido o direito à prova. E aqui acho que vale a pena, né, a gente começar a falar um pouquinho sobre como levar essa questão aos tribunais superiores. Tem essa visão do professor José Roberto dos Santos Bedac, que diz que o direito à prova está compreendido nas ideias de acesso à justiça devido processo legal contraditório e ampla defesa. E aí ele menciona o inciso 35 do artigo 5º, que fala da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, se todos têm direito à tutela jurisdicional, também teriam direito de encartar os autos todos os elementos de que dispõe para o convencimento do magistrado. O inciso 54 sobre o devido processo legal e o 55 do contraditório, né? Mas aí também o direito da prova é ligar o direito à prova ao direito de ação, já que o agir do autor e o defender-se por parte do réu se dá provando, e é uma condição necessária para que essas garantias aconteçam.
Então, não é simplesmente limitar o direito de ação ou o direito de ingresso ao Poder Judiciário, mas é o direito ao direito ao acesso à ordem jurídica justa, para nos valermos da expressão, feliz expressão do professor Kazuo Watanabe, que é justamente essa abertura de meios para o acesso à tutela jurisdicional efetiva, não é? A abertura ampla de meios, ou a expressão de Roberto Omar Berizonce, professor da Universidade de La Plata, que é o direito efetivo, o acesso efetivo à justiça, que é nome do livro de sua autoria, que tem o prefácio feito por ninguém menos que Mauro Capelletti, que tem a clássica obra com Brian Garth, que é a do acesso à justiça, sempre referências bibliográficas obrigatórias aqui para se estudar o acesso à justiça. Então, tem que se pensar aí o acesso à justiça, o acesso à tutela jurisdicional, né? E aí nós chegamos à conclusão de que não tem uma norma específica, digamos, dizendo do direito à prova, né? E aí entra uma dificuldade tremenda, não é? De que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que pese essa ideia da inserção do direito à prova na Constituição Federal, eu falo até com certa tristeza, não se conhece de recurso extraordinário com base na alegação de violação ao direito à prova, ou também comumente chamado de cerceamento de defesa, né, Marco? O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgamentos, vem dizendo que isso é violação reflexa à Constituição Federal e, portanto, haveria de se lembrar a violação às regras constantes do direito infraconstitucional. Seria alegar as regras atinentes à prova no Código de Processo Civil, ou se pensar em processo penal, no Código de Processo Penal. E aí a gente pensa, né, Marco, ao alegar violação, cerceamento de defesa, violação do direito da prova, qual é o artigo, afinal de contas, que a gente pode alegar em violação? É difícil, né? Porque os tribunais, o STJ tem resistência a determinar a anulação por violação ao direito da prova, né? Ele está mais propenso a mandar anular quando há violação às regras dos embargos de declaração, quando, por exemplo, se opôs embargo de declaração e aí alega violação ao 1022 e fala, olha, o tribunal deixou de responder essas e essas perguntas e, portanto, manda anular para o tribunal local se manifestar sobre aquelas proposições, aquelas indagações que não foram suficientemente respondidas e que emergem justamente da apreciação da prova, né? Difícil, né? Alegar violação ao direito à prova, cerceamento de defesa, né? Qual a sua experiência a respeito disso? Trazer essas questões, e aí o STF em especial, né, por causa dessa saída que eles encontram através da violação reflexa, levar essas questões para tribunais superiores é muito difícil. E isso seria importante, novamente, para que eles exercessem a função deles, principal de delimitação, ali, de uniformização jurisprudencial, de consolidação de entendimentos, numa matéria que é tão importante quanto a matéria probatória. Se a gente tivesse a oportunidade de levar esse viés constitucional, que é o viés que foi aqui nas últimas 2, 3 slides, a gente conseguiu expor aqui, através do entendimento da professora Ada, do professor Bedak e diversos outros autores que associam e ligam de maneira indissociável o direito de ação ao direito à prova. O direito de ação é inquestionavelmente um direito garantido constitucionalmente e que a gente tem disposição expressa. Agora, se eu desmembro e se eu admito a existência de um direito de ação, que é evidente que não é isso que é feito, né? Mas parece, por essas inadmissões, parece que eu dissocio, eu crio a possibilidade de um direito de ação sem produzir as provas necessárias. Ou eu entendo que o direito de ação foi garantido e foi tutelado, mesmo que não tenha isso. Esse tipo de interpretação que seria, extrapolando, evidentemente, muito, admissível a gente criar se o STF, por exemplo, não entende que há uma violação direta à Constituição. A gente não está falando de violação a um dispositivo que regulamenta provas em primeiro grau, não é o procedimento. Se for o procedimento, que se pleiteie isso perante o STJ.
e eventualmente tente levar aquilo ali, essa violação, àquelas normas de direito, né, infraconstitucional. Agora, quando eu tenho, de fato, uma violação concreta, o cerceamento de defesa negativa de uma prova, o juiz que nega uma prova que seria, para aquele caso, essencial, ele não viola nenhuma norma procedimental de ordem, né, dos processos. Ele tem essa possibilidade de negar as provas, fundamentadamente, mas ele tem. Agora, não haveria aí uma situação clara de violação de direito de ação se eu, enquanto autor, a título de exemplo, ou réu, violação de direito de defesa dele, não tenho caminho para poder provar aquilo que ele fala? Que direito de ação é esse, né? Se não um direito de ação limitado. Você não tem direito... Engraçado, né? A gente vê o reconhecimento de violação ao direito à prova no civil é praticamente inexistente, não é? Agora, no processo penal, a gente vê, né? A gente vê, quando vê habeas corpus, vê alguma coisa, manda voltar para provar, né? Então, quando se fala no direito de ir e vir, a gente vê uma preocupação maior aí com o direito à prova, né? E aí eu acho que vale a pena a gente caminhar para a 8ª pergunta, que é também uma pergunta que tem muita relação com aquilo que nós estamos falando de fundamento constitucional do direito à prova, mas quais as consequências que podemos extrair a partir do fundamento constitucional do direito à prova? Então, a primeira consequência aqui é de reconhecer o caráter constitucional do direito à prova e a sua estrita ou estreita vinculação com o direito de ação, que está justamente nas limitações que são impostas ao direito à prova. Por que isso? Não é? Porque qualquer limitação que seja imposta ao direito à prova deverá ser analisada sob a perspectiva da garantia constitucional outorgada ao indivíduo, da mesma forma que ocorre com o direito de ação. Tem um autor paranaense, o Eduardo Cambi, que se dedicou ao tema, que diz que o reconhecimento de um direito constitucional à prova no processo civil implica a possibilidade de criação de obstáculos legislativos irracionais que tornem praticamente impossível ou extremamente difícil valer-se das provas necessárias para a demonstração dos fatos que integram o tema probandum, né? O tema sobre o qual deverá incidir a prova. Ou seja, em um sistema voltado a garantir a máxima efetividade ao direito à prova, as limitações deverão ser excepcionais, se justificando tão somente quando os direitos em conflito se mostrarem mais relevantes do que o direito da parte provar os fatos por ele alegados. Eu acho que é muito feliz nós podermos chegar a uma conclusão, né, Marco, de que, infelizmente, isso não é muito numa visão de um processo que demora muito, o direito à prova tende a ser sacrificado, né, quando nós deveríamos pensar que o ordinário é instruir, o excepcional é, por exemplo, julgar antecipadamente. Então, eu acho que a gente poderia extrair uma máxima aqui de reflexão para todos de que as regras constantes do direito probatório no Código de Processo Civil são voltadas para se admitir a produção de provas, né? Então, o ordinário é justamente instruir, o excepcional é julgar antecipadamente. É evidente que eu não nego a orientação jurisprudencial já consagrada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o magistrado pode justificar que uma prova é inútil, mas essa fundamentação tem que ser vertical, não é? Tem que ser suficiente para afastar uma prova na exata medida dessa percepção de que o ordinário o usual é instruir. Ou seja, dentro do arco procedimental do direito de ação, do direito à tutela jurisdicional, é viabilizar essa possibilidade de a parte encartar os autos, todos os elementos de que dispõe para o convencimento do julgador. Ou seja, excepcionalmente que esse direito não poderá se revelar no processo. E a gente sente que nessa sanha de levar o processo rapidamente, não é? Esse direito à prova é visto como uma ideia de postergar, não é? De uma atividade protelatória de uma das partes, quando na realidade não é isso. A realidade é de que determinadas provas são importantes para
a demonstração daqueles fatos controvertidos, né, Marco? O que você acha disso daí, não é? Não, eu acho que foi extremamente feliz essa colocação e esse destaque para o fato de que a regra é instruir. As disposições que autorizam o julgamento de mérito sem uma instrução, elas dependem de condições específicas e situações ali que ou a questão já está aprovada, ou não há mais, ou não depende de matéria fática ali para ser debatida nas próximas etapas. Por quê? Sendo, e acho que esse é o ponto que a gente coloca nesse questionamento aqui, nessa discussão, sendo uma garantia constitucional, derivada, direta e umbilicalmente ligada ao direito de ação, qualquer restrição a ela, então qualquer negativa de produção de provas, ela deve ser adequadamente fundamentada e justificada em valores, em elementos tão relevantes quanto a negativa de prova, pelo simples fato de que haverá uma demora no processo, ela não se mostra como uma justificativa válida. O professor Lucon tem prática e tem vivência bastante grande no processo eleitoral, pode colocar isso é um aspecto lá, um processo escorreito, um processo curto, com um prazo bem delimitado, mas que, mesmo nessa hipótese, aí eu tive a oportunidade de defender, mesmo nessa hipótese, qualquer negativa à produção de prova, ela deve se dar dentro de um contexto e com base em elementos suficientes. Senão, você tem que adequar o procedimento para produzir as provas. A mesma coisa se aplica ao processo civil comum, né? O processo civil de situações usuais ali fora das especialidades, que eu tenho que produzir as provas. Se eu não for produzir, se eu for negar a produção de determinada prova, que isso se dê com base em um fundamento relevante, em um fundamento tão importante quanto, eventualmente, violação do direito de intimidade da parte contrária, que aí sim a gente teria uma garantia também no mesmo nível. Senão tem que produzir as provas, o juiz não tem que sequer saber quais elementos ele vai extrair daquela produção, né? É uma caixinha de surpresas ali, uma prova que vai ser produzida. Ele pode ter elementos que talvez ele não esperava. No eleitoral você tem que fazer o processo muito rápido, porque ele tem naturalmente tem um termo final que é eleição. Eu me lembro que em algumas causas originárias do tribunal de infidelidade partidária, eu acabei fazendo audiências para produzir provas, né? Os casos de troca de partidos, né? Então isso tudo sem fundamentação, e aí o Supremo, num recurso extraordinário, acabou por decidir, até legislando, né? Dizendo quais eram os requisitos para a chamada infidelidade partidária, mas eu acabei produzindo, colhendo as provas, mas é bem interessante essa concentração. Eu acho que vale a pena a gente pensar aqui numa outra pergunta, né, sobre o direito autônomo à prova, né, Marco? Eu acho que seria a nona questão para caminhar para... São 10 perguntas, né? Caminhando quase para o nosso final aqui da exposição. O direito à prova está necessariamente vinculado ao direito de ação, certo? Chegamos a essa conclusão, mas essa ideia também de um direito à inafastabilidade da tutela jurisdicional é muito mais que o direito de ação no sentido de ingresso, mas é o direito de ação visto como direito à tutela jurisdicional. Então, seria possível concluir pela existência de um direito autônomo à produção das provas? Então, embora como regra vinculado ao direito de ação, nessa perspectiva de direito à tutela jurisdicional, não é incorreto reconhecer a possibilidade de exercício per se do direito à prova. Então, tem um trabalho do professor Flávio Iárcio, que é o direito à prova sem o requisito da urgência, e o caráter autônomo da prova reside no fato de ela poder ser produzida não necessariamente para informar a convicção do juiz. Em algumas situações é possível que a prova seja produzida para que as partes possam dela extrair elementos a nortear sua conduta, fora e dentro do processo, né? Fora e dentro do juízo. E aí entra, não é, aquela ideia do direito autônomo à prova, não é, Marco, de se evitar litígios. Tem uma função muito interessante aqui da prova de evitar, de ser um meio de se evitar, de facilitar a composição entre as partes, na medida em que já se sabe, com essa produção da prova antecipada, qual será, provavelmente, a decisão do juiz. Então, a produção antecipada da prova sem o requisito da urgência passou a ser disciplinada no novo Código, norma cogente, portanto,
mas a gente vê que tem uma certa resistência dos juízes. Alguns juízes ainda insistem nessa ideia de que tem que ter urgência, de que tem que ter a ver esse requisito do perdimento da prova, que é um absurdo e que foge à proposição constante do Código de Processo Civil, não é mesmo? Aí não sei se você teve alguma experiência nesse sentido. Não, é a necessidade de mudança mesmo da perspectiva, né? Entender que a prova, o juiz não é mais o único destinatário. Não, a gente pode dizer que nunca foi, mas assim, o juiz não é, nitidamente, hoje o próprio código reconhece o fato que o juiz não é o único destinatário da prova. A prova tem um papel relevante para as partes, a gente sempre soube disso, sempre restou claro que é evidente, se eu vou ajuizar uma demanda, eu vou buscar e vou fazer ali internamente, óbvio, um levantamento de quais provas eu tenho para poder formar minha convicção, qual o melhor caminho a seguir, qual a forma de fazer isso, mas hoje o código, e aí acho que é a nossa próxima pergunta, a última pergunta, hoje o código ele vai trazer ali elementos que auxiliam essa visão de que o juiz não é o único destinatário, ele não é o único titular ali do interesse na produção e na colheita de provas no processo. Vou compartilhar aqui novamente. Eu acho que vale a gente caminhar para a última pergunta, né, Marco, para fechar nosso debate aqui. Foi muito bom. Em que medidas as alterações introduzidas pelo CPC de 2015 contribuem para esta conclusão? E aí eu já afirmei aqui, já disse que do artigo 2015, o CPC de 2015 caminhou muito bem para consagrar a antecipação da prova sem o requisito da urgência, que é um meio muito bom para se evitar a litigiosidade excessiva, né? Então, aí que se consegue, aí a gente sabe que um acordo sempre é melhor do que uma boa demanda, porque normalmente as decisões adjudicadas, né, não deixam as partes felizes, não é? Às vezes a decisão consensualizada agrada a todos, não é? E aí vale a pena a gente pensar numa produção de provas antecipadas, porque pode pensar assim, não só do ponto de vista de perdimento da prova, quando há um fundado receio de que venha a se tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, ou a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a tentativa de conciliação ou de outro meio adequado de solução de conflitos. Veja que está colocando aqui o MASC, né, os meios adequados de solução das controvérsias, ou o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, veja que o legislador foi sábio aqui, foi algo introduzido na Câmara, passou a admitir expressamente que a prova se presta também à formação do convencimento das partes quanto às suas chances em uma eventual e futura demanda. Então, essa ideia de eventual mostra-se extremamente importante no sentido de estipular um prazo para ajuizamento da ação. Então, a produção antecipada da prova não está necessariamente vinculada à presença de um processo principal. Não é porque teve a produção antecipada de provas é que haverá necessidade do ajuizamento de uma demanda principal, né, Marco? Eu acho que isso revela esse direito autônomo à prova, que eu acho que foi uma ideia muito boa do CPC de 2015, né, Marco? Eu acho que foi um avanço e resolvemos colocar isso no CPC de 2015 para justamente deixar isso bem elucidado, bem forte, mas infelizmente eu vejo que há uma certa resistência ainda, né, Marco, de os juízes cumprir com essa determinação constante do CPC. Sempre eu já tive alguns dissabores de dizer, olha, você está querendo fazer, não tem requisito da urgência, e até explicar que não precisa do requisito da urgência é algo bem complexo, não é? Então, esse foi um grande avanço. Ali no seu slide, só aqui, a gente tem que lembrar aqui, tá, eu salvo engano aqui, está no artigo 381, não 388, né? É isso, né? Está no 381, exatamente. Está no 381, vale a pena, então, conferir esse dispositivo, né, Marco, para
verificar esse direito autônomo à prova. E eu não sei se você quer fazer alguma consideração adicional, mas eu acho que a gente já está há bastante tempo aqui. Eu quero agradecer a presença do Marco, que contribuiu aqui com os debates, dizer que é um novo formato, não é, em função dessa nova realidade que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza de que todos aproveitarão muito essa exposição, que com muita simplicidade aí a gente quis expor os principais temas relativos aos aspectos conceituais da prova e a sua inserção constitucional, não é mesmo, Marco? Não sei se você queria dizer um recado aí. Eu acho que vale a pena consultar a sua tese de doutorado, que estará em breve disponibilizado no banco de teses da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é voltada para a prova no direito no processo eleitoral, mas que tem uma parte muito interessante que vale para todas as matérias relativas à prova, não é mesmo, Marco? Não, certamente. Assim, isso vai estar aí disponível para todo mundo em breve, mesmo no banco de teses da USP. E e ela tem essa possibilidade de aproveitamento, né? Porque a parte inicial, fixação de premissas, se aprofunda em vários desses temas que a gente discutiu aqui hoje, que vai discutir nos próximos encontros, e que certamente acho que esse formato aqui acho que atende todo mundo, fica um pouco mais dinâmico, e certamente contribui bastante. Até eu que acabei de estudar isso de forma bastante aprofundada, a gente sempre aprende alguma coisa, sempre leva alguma coisa de conversas como essa. A matéria na cabeça ainda, né, Marco? A gente não esquece, né? São duas alegrias, uma quando entra no doutorado, outra quando sai, né? E o Marco se sagrou bem, teve uma banca muito boa aí com o Flávio Chen Jorge, né? Quem mais que foi da sua banca? Flávio A Chen, Trícia, né? Luiz Fernando Casagrande Pereira, Trícia, Bonizzi, que também tem um livro de provas, o Oli, banca bem recheada. Foi muito boa. Mas eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro, né? Exatamente, Muito até obrigado. o próximo encontro.